está do nosso lado. Nós estamos iniciando mais um culto, mais uma noite de celebração, mais uma noite de adoração. E eu tenho certeza que será mais uma noite de encontro com Deus, mais uma noite em que teremos a oportunidade de estarmos com Ele, sentirmos a presença dEle. Deus, como sempre digo, essa frase eu vou repetir aqui por mais algumas 2.000 vezes, depois eu paro. Deus só vai te alimentar na medida da tua fome, Deus só vai te saciar na medida da tua sede. Então que você se encontre hoje faminto dele, sedento dele, porque ele tem muito a nos oferecer, tem muito a nos dar em nome de Jesus, amém? Vamos iniciar com oração. Davi vai estar louvando também. Nós vamos estar agora orando, pedindo pela presença de Deus aqui neste lugar. Esse é o momento que você fala para Deus exatamente qual é a tua expectativa para o culto de hoje. É o momento em que você apresenta a Deus: olha, Deus, minha expectativa é essa. Eu vim te adorar nesse nível, eu quero te sentir nesse nível. Presente para Deus agora qual é a tua expectativa, qual é o tamanho da tua fome, da tua sede nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós entramos agora em tua presença para iniciarmos mais um culto, Deus. Jesus, não queremos que seja um culto comum. Não queremos que seja um culto normal, Pai. Queremos te sentir em um nível sobrenatural. Queremos te sentir em um nível maior. Queremos te sentir, ó Deus, num nível especial nessa noite. Marca, Jesus, essa noite de domingo, de junho, ó Pai, com a tua presença, com resposta, com cumprimento de promessa. Marca esta noite de um modo que não esqueçamos dela, mas que ela seja lembrada por tudo que o Senhor há de fazer aqui neste lugar, Pai. Nós invocamos a tua presença, nós damos ao teu Espírito plena liberdade para agir em nosso meio, Pai. Faça coisas sobrenaturais no meio de nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Cuida de pé, Senhor Jesus. O sangue dele, o preço do pecado, ele levou, até venceu. Prazer
dia, mais um culto, né? E eu queria que você, nessa noite, são músicas bastante conhecidas, mas você tem o poder de fazer de onde você está, no seu lugar secreto, no seu lugar de adoração, sim, aí onde você está, você pode olhar e ver, às vezes, a mesma pessoa que está aqui na frente cantando, mas você pode fechar seus olhos essa noite também, as pessoas que estão em casa aí, escutando essas músicas, feche seus olhos, vamos continuar adorando o Senhor. A terra estremeceu.
totalmente amado. Tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, vim para frustrar, vim para dizer que é totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Sentiu? Pegou? Glória a Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar nessa noite, ou alguém do seu lado. Você desce um abraço nessa pessoa do seu lado e diga: sentiu aí, irmão? Sentiu aí?
Aleluia. Sai do seu lugar, pode ficar à vontade. Sai do seu lugar, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais, irmãos. Eu preparei algumas canções ali. E de repente eu mudei porque falta muito uma peça fundamental, que é o nosso tecladista, né? Aí eu mudei aqui o repertório aqui, mas eu acredito que deu tudo certo. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção aqui. Aleluia.
Aleluia. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Glorificado seja Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio adorar ao Senhor essa noite de domingo, em que o Senhor nos beneficiou com o privilégio e a dádiva da vida, né? Amém. Então, nosso coração se enche de gratidão pelo Senhor por tamanha bondade e favor que Ele tem derramado sobre nós todos os dias. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e no versículo 10, diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram com muitos, e se atormentaram com muitos sofrimentos. A palavra do Senhor diz que o problema, irmãos, está em amar o dinheiro. Muitas vezes nós enxergamos o dinheiro como se fosse algo ruim em nossas vidas. Na verdade, o dinheiro ele é a bênção do Senhor materializada. É a possibilidade de nós podermos comprar o alimento, a vestimenta, o pão, de poder abençoar pessoas. E nós, muitas vezes, enxergamos como se o dinheiro fosse um perigo iminente. Mas, na verdade, a palavra diz que você aplicar o seu amor ao dinheiro, se você aplicar ao dinheiro um poder que, na verdade, ele pode possuir quando você aplica de maneira equivocada, mas quando você olha para ele como uma possibilidade de bênção, ele vai virar o teu céu. O dinheiro ele é uma bênção para nossas vidas. E do mesmo modo como ele nos abençoa, ele é capaz de abençoar outros por intermédio de nós. Deus ele espera que nós tenhamos a compreensão de que o dinheiro ele não é para nós como se fosse, alguns falam assim que o dinheiro não traz felicidade. De fato, nele, ele não é a felicidade. Mas, do mesmo modo como Deus é amor, ele é amor. E o amor dele opera em nós. E nós carregamos o amor de Deus. E tocamos pessoas do mesmo modo. O Deus é a nossa felicidade. E ele usa mecanismos de nos abençoar. E o dinheiro é um deles. Então que você possa nessa noite entender que o seu dinheiro é a bênção do Senhor. E que você possa ofertá-lo nessa noite, entendendo que ele te dá, você abençoa. Ele te dá, você abençoa. Ele te dá e você abençoa. E é desse modo que esse ciclo acontece. Você não retém o dinheiro como uma bênção que ele te deu e você guarda. Você recebe para abençoar. Então que você possa ter esse entendimento nessa noite. Preparei outra coisa, mas eu entendi que na verdade o Senhor ele quer apenas nos alertar de que o dinheiro ele é importante para nós, mas ele não é o nosso Deus. O nosso Deus é quem nos abençoa. Amém? Tem a igreja Ilana está com os envelopes para dízimos e ofertas. Você pode estar pegando para abençoar. Atrás das cadeiras tem o QR Code. Você também pode estar pegando para estar ofertando. Você que está vendo a gente online também tem a nossa chave Pix também na descrição do vídeo. Temos a maquininha para quem quiser ofertar ou dizimar via cartão crédito ou débito. Então, de modo que você quiser ofertar, você pode nessa noite. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Ele é digno. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços.
O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, no versículo 3 e 4, diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve a negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Irmãos, ultimamente não estou muito cantando, não. Minha garganta não está muito bem esses últimos dias, devido ao processo. Mas tem um hino que está queimando dentro do meu coração e eu gostaria de cantar sem saber cantar direito. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem, aqueles que souberem, em nome de Jesus. Aleluia. Foi em questão de segundos, eu fui abatida, em sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que me levantar, mas estava ferida e sem forças para continuar. Então, um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Ajeitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava batido, sangrando, com sede, com fome, com medo. Ele segurou
Aleluia. Saudade de conseguir cantar o hino, mas creio ainda no milagre do Senhor, irmãos. Eu estou na posição de milagre, irmãos. Eu não posso tomar remédio, não posso fazer cirurgia. Então, Deus dos milagres, Ele ainda vai fazer a obra. Eu vou voltar a cantar novamente em nome de Jesus. Senta aí um pouquinho, queridos. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu gostaria de passar um vídeo. As crianças vão para a escolinha? Ou não? Eu fiquei preocupada. A princípio não ia. Mas eu gostaria de passar um pedacinho de um filme. O filme é Até o Último Homem. Não sei se vocês já assistiram, mas essa semana eu conversando com Deus e eu falando algumas coisas com Ele, e naquela manhã a resposta que o Senhor me deu foi que eu era uma combatente. E aquilo mexeu muito comigo, irmãos, e eu gostaria de trazer, esse pequeno trechozinho aqui, e depois nós estaremos entrando ministrando a palavra do Senhor. Amém? Não posso ficar aqui com todos todo mundo. Você não é todo mundo. As pessoas costumam fazer as coisas no impulso, sem pensar que nem esses idiotas aqui fizeram. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Olha para você, está fazendo isso agora. Deus já me pede que eu fiz os melhores. Se tem um problema, você deve ser o problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Veja o soldado nosso. É um objetor de consciência. Então eu imploro, não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. E se fosse atacado? Desse jeito. Eu podia ter matado ele. Podia. Assassinato é ódio a todos os caminhos. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Você sente que a maioria das pessoas considera você um maluco? Eu sou diferente, eu sei disso, mas eu não confio em dizer algo que eu não sou. Eu sou o que eu sou. Você é solitário. Parece solitário. Ele não quer trabalhar nos sábados, senhor. Bom, sábados. Eu sou adventista do 7º dia, então sábado é o meu dia sagrado, por isso eu não posso trabalhar. Eu acho que isso não é um problema. O que acha, Sasha? É só a gente pedir para o inimigo não invadir aos sábados porque o soldado nosso precisa da arma. Foi sua mãe que te viu? Eu pensei. Ela me deixou não falar com os irmãos. Nunca mais eu vi. Aprendi cedo com o dia. E aprendi a jogar mais tarde para eu te jogar. E foi por isso que eu prometi a Deus que nunca mais tocaria no mar. E também não te daria a minha, porque você é louco.
não me deixa. Eu não vou a lugar algum. Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Isso aqui é prioridade. Prioridade? Já ouviu falar em viagem? Ele vai morrer antes de descer. Você não tem certeza? Desce agora, tá bem? Só que eu vi a Calma. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu me queimei tanto em relação a minha vida. Espero que um dia eu possa me lembrar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E eu sei que amanhã é seu dia sagrado mesmo. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais. Não quando você acredita. O que fez naquele povo não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora? Estamos querendo começar com o ataque a 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Vai pra casa, Desmond. Conquistamos o nome. Espera, espera! Desmond! Desmond. Amém. Amém. Esse é um pequeno trecho do filme Até o Último Homem, irmãos. E ele relata esse soldado cristão que foi para a guerra, mas que ele não quis de forma nenhuma pegar em armas. O que ele queria era ser médico. E lá ele fez tanta diferença, né? Apesar de muitos terem dito para ele que ele não conseguiria, tentaram fazer de tudo para que ele desistisse, mas ele queria salvar almas. E no final muita gente foi salva pelas mãos dele, muita gente conheceu o Evangelho através dele. E no final, para proteger os amigos sem usar arma, ele foi machucado, né? A gente viu ali ele descendo. E ele foi atingido no campo de batalha. E nós somos esse exército. Nós somos o exército de Deus. Aqui a lei do nosso país nos diz que quando o jovem completa 18 anos, ele tem que se alistar, né? Ele vai lá e dá o seu nome. E aí, se ele for chamado para ficar ali, ele participa de todo aquele processo e tudo. E nós, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos imediatamente no exército de Deus, no exército dos céus, né? E nós estamos aqui lutando por uma pátria, mas a nossa luta não é contra a carne, né? Não é com espada, mas é contra os principados, contra os potestades desse mundo. E nós muitas vezes nessa guerra que aparentemente a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas espiritualmente nós estamos em uma guerra. Alguns soldados, infelizmente, são abatidos, né? De vez em quando um grita de lá, soldado abatido, soldado abatido. E nós precisamos estar de olhos abertos para conseguir entender, ver e ouvir esses gritos de socorro de soldados abatidos e tentar ajudar. Porque o nosso compromisso, irmãos, é tentar com que todos
cheguem o propósito, o alvo, a pátria amada. E a igreja precisa entender que o nosso general, o exército, na verdade, não deixa ninguém para trás. Já houve casos, a gente às vezes já assistiu filmes, algumas coisas assim, que um soldado ele fica para trás por algum motivo. Então o general vai lá e arruma uma outra equipe para ir buscar esse um que ficou para trás. Porque não se pode deixar soldado nenhum para trás. E a igreja precisa entender isso, que nós não podemos deixar soldado nenhum para trás. Que nós precisamos dar a nossa vida, se preciso for, para tentar trazer o nosso irmão de volta para esse exército, que é um exército de soldados dos céus. Aleluia! E eu quero ler com vocês, para nós entrarmos na palavra, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 9 a seguir. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim: pode ficar sentados mesmo? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo o homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Amém? Pai, essa aqui é a tua palavra, e nós queremos te pedir, continue a falar conosco. Manifesta a tua presença, manifesta a tua graça neste lugar, Senhor. Que o Senhor tenha nesse momento a nossa atenção, nosso coração, para que possamos te dar a nossa devida atenção nessa noite. Enquanto isso, nós te pedimos, conduz essa mensagem, fala com cada um de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, quando ele estava ali fugindo de Saul, ele foi para a terra ali dos filisteus e ele ficou acampado em um lugar por nome de Ziclag. E ali, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ali os filisteus eles vão para fazer uma guerra contra Israel. E Davi, ele não tinha nada a ver com essa história, porque a guerra é entre os filisteus e Israel. E Davi, ele ali, em consideração aos filisteus, ele vai junto. Mas os príncipes dos filisteus, eles se reúnem e eles não querem que Davi acompanhe eles. Porque eles falam assim, não, ele também é lá de Israel, mesmo que ele está fugindo agora de Saul, vai que ele resolva lá defender Saul e acabar brigando conosco. Então mande que ele volte. E aí o Aquis, né, que era ali o rei ali, mandou que Davi voltasse. E era uma distância muito grande. Davi já tinha andado 3 dias, né? A Bíblia vai dizer que da onde ele estava até Ziclag eram 3 dias de viagem. E eles, muito cansados, resolveram voltar. Então vamos voltar, já que vocês não querem que a gente acompanhe vocês nessa guerra, então nós iremos voltar. E Davi, mais aqueles 600 homens deles, voltam para a sua casa. E eu imagino que naquele dia eles estavam muito felizes, porque eles, no fundo, não queriam fazer guerra contra Saul, porque Davi já tivera muitas oportunidades de matar Saul, mas ele nunca quis. Então ele fugiu de lá justamente para não ter que confrontar mais Saul. Então Davi, nesse momento,
talvez dentro do seu coração feliz, porque ele só ia apenas porque os filisteus pegaram, abraçaram ele, mas não era aquilo que ele queria. E aí ele volta, e quando eles estavam aproximando da sua cidade, de onde eles estavam, eles começam a perceber que ao longe, eles veem aquela fumaça subindo, e aquela alegria que eles estavam de chegar logo em casa, talvez poder sentar no sofá, em algum canto lá, né, e descansar, porque já era 3 dias para ir, 3 dias para voltar, então 6 dias andando, e eles estavam cansados. Tudo que eles queriam era chegar no seio da sua família e poder abraçar suas esposas, abraçar seus filhos e ficarem ali. Só que quando eles vão se aproximando, eles percebem que algo está errado, alguma coisa está fora do habitual, porque fumaça, muita fumaça, indicava para eles que alguma coisa estava errada. E quando eles chegam ali em Ziklag, eles percebem que não havia nada deles, seus animais, seus gados haviam sido levados. Eles percebem que seus filhos, suas esposas não estavam na casa, que alguém tinha vindo e saqueado tudo e roubado tudo e ainda colocou fogo. E naquele momento, Davi, ele não sabe o que fazer, eles começam a chorar. A Bíblia vai dizer que eles choraram tanto, até não ter força mais, né? Forças para chorar. Porque algumas vezes a vida nos prega algumas peças, né? Em algum momento ele estava ali feliz, querendo vir para casa, tudo que ele queria era chegar no seio da sua família, e agora ele descobre que aquilo que ele tanto queria não está ali, e ele começa a se lamentar. Irmãos, o choro é uma oração profunda. Naquele momento que eles estavam chorando e eles não tinham palavras para falar, eles não tinham palavras para dizer mais nada para Deus, mas Deus conhecia o profundo do coração daqueles homens, porque a lágrima, eu aprendi que é uma oração, irmãos, e é uma das mais belas orações, aquelas que Deus responde bem mais rápido, porque quando não falamos aqui, quando é as nossas lágrimas que falam, elas alcançam rapidamente o trono dos céus. Então as suas lágrimas, elas não são em vão, elas não são em vão diante de Deus. Naquele momento, Davi começa a chorar, ele começa a clamar, e teve um momento que ele fala: eu não posso mais ficar dessa forma, eu não posso mais continuar aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E os homens ali que foram com eles, os 600 homens, ficaram bravos, porque era para Davi ter deixado alguém ali cuidando das mulheres, cuidando das crianças, e Davi não deixou ninguém, levou os 600 homens. Então aqueles homens agora revoltados, eles querem apedrejar Davi, eles querem matar Davi a todo custo. Eles não se importaram com a dor de Davi também, porque a Bíblia vai dizer que as 2 mulheres de Davi haviam sido levadas cativas. Eles não se importaram com a dor e o sofrimento daquele soldado que também estava abatido, que também havia sido punido ali porque levaram as suas 2 esposas. Mas naquele momento, Davi, a Bíblia vai dizer que ele se fortaleceu no Senhor. Ele lembrou que há um Deus que é o nosso general, o nosso grande general, que nunca abandona um soldado seu, que nunca deixa um soldado seu na mão. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele se fortaleceu no Senhor, e ele entendeu que para o Senhor não há impossíveis. Talvez na sua alma hoje você esteja amargurado porque algumas coisas fugiram do seu controle. Davi, naquele momento, ele não tinha o que fazer, ele não sabia o que fazer, aonde ele ia encontrar quem levou a sua esposa, ele não sabia de nada ainda, ele não sabia do que se tratava, ele não sabia o que tinha acontecido, ele sabia que ele tinha saído de casa, deixado suas esposas tranquilas, e quando ele voltou já não havia mais ninguém. Algumas coisas às vezes fogem do nosso controle. Algumas coisas às vezes fogem daquilo que estava tão bem, né? Mas assim como Davi se reanimou no Senhor e ele creu no Deus que pode todas as coisas, eu quero te falar nessa noite também, soldado, se anime no Senhor. Se anime no Senhor, creia na
Senhor. Creia no controle do Senhor sobre todas as coisas. Creia que Ele está contigo nessa guerra. Davi ali, ele estava se sentindo sozinho, porque as pessoas queriam matar, queriam apedrejar ele. Ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo triste, amargurado, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que mesmo estando sozinho fisicamente, tinha um Deus que estava cuidando dele. Tinha um Deus que não iria deixar ele sozinho. Tinha um Deus que é o Deus da providência, é o Deus que tem o controle nas mãos, é o Deus que pode fazer todas as coisas. E ele se animou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, não importa o que você está passando, o que importa é que você tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode tudo. E naquele momento Davi, ele procurou a direção do Senhor, e ele fala com o sacerdote ali: olha, traga-me o colete sacerdotal, traga-me a estola sacerdotal. E ele fala assim: olha, traga para mim, porque eu irei consultar o Senhor. Eu quero ver o que Deus vai me dizer, o que eu posso fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida, queridos. O que nós precisamos fazer é procurar a direção do Senhor. Naquele momento, Davi, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia para que lado ele ir para tentar encontrar essas pessoas que haviam sido levadas cativo. Mas ele falou: eu vou buscar o Senhor. E eu tenho certeza que Ele há de me dar uma resposta. Quando tudo parecer difícil, irmãos, o segredo é orar. Quando tudo parecer impossível, o segredo é orar. Quando tudo parece que está perdido, o segredo é orar. Porque mesmo sem forças, mesmo sem saber o que falar, é na oração que Deus vai te dar direção. É na oração que Ele vai acalentar o teu coração. É na oração que Ele vai te direcionar para fazer o que é certo. Davi, ele só conseguiu chegar no lugar certo porque ele pediu a direção do Senhor. E é a oração que vai fazer com que possamos chegar ao alvo, o propósito que o nosso coração tanto deseja. E Davi ali, ele se levanta confiando no Senhor e ele parte. Ele pergunta ao Senhor: Senhor, eu posso ir perseguir essas pessoas que levaram a nossa família? E o Senhor fala: vai, Davi, pode ir que eu vou ser com vocês. Eu vou dar a vitória. Eu vou trazer tudo de volta que vocês perderam. E Davi, naquele momento, ele se levanta confiando no Senhor. E ele vai. Porque ele entendeu que quem falou para ele: pode ir, Davi, era um Deus que nunca perdeu uma guerra. Ele confiou em quem estava mandando ele ir. E quem estava mandando ele ir: vai, Davi, era um Deus que nunca perdeu uma guerra, queridos. É um general todo poderoso. E Davi, naquele momento, ele se levanta sabendo que a vitória era certa da parte do Senhor. E ele vai sem saber para onde ir. Ele só quer seguir caminho, confiando que Deus iria direcionar ele no lugar certo. E ele reagiu naquele momento. Ele falou: não, eu não posso ficar prostrado. Eu preciso me levantar. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso trazer a minha família de volta. Queridos, Davi, ele entendeu que ele não poderia ficar ali prostrado. Ele não poderia ficar ali prostrado. Ele precisava fazer alguma coisa. E nós precisamos reagir no momento de adversidade. Você não pode deixar o teu sofrimento te paralisar. Você não pode deixar que as suas lágrimas te impeçam de ver o poder de Deus. Você não pode deixar que as circunstâncias dizem: acabou, não tem mais jeito. Ei, o Deus que você serve tem todo o poder. O Deus que você serve tem todo o poder. Esses dias, há um tempo atrás, nós fizemos um congresso que diz assim: olha, você não é órfão mais. Lembra? Posicionados como filhos. Nós não somos mais órfãos, queridos. Nós temos um pai que cuida de nós, um pai que ouve a nossa voz, um pai que nos entende, um pai que nos compreende. E às vezes nós paramos e nós faltamos muito nas vozes que tentam nos parar, que tentam nos dizer: você não vai conseguir, pode parar por aí, não tem jeito mais para você. Mas nós precisamos parar de dar ouvido a essas vozes e ouvir a voz de Deus que nos diz: ei, eu serei com você. Pode ir, você vai vencer. Vai, queridos, nós
volta, mas ele focou os seus ouvidos na voz do Senhor que dizia a ele: vai, eu serei contigo, pode ir, eu serei contigo. O mesmo Deus que falou aquilo com Davi, ele fala contigo hoje. Se anime no Senhor, porque esse mal não vai te paralisar, o que você está passando não vai te paralisar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E aí Davi parte, mais 600 homens, para encontrar quem foi que levou a sua família e tentar resgatar novamente. E a Bíblia diz que quando eles chegam em um certo ribeiro, tinha 200 que estavam muito cansados, muito cansados mesmo, irmãos. Afinal, eles andaram 6 dias, né? Não tinha carro naquele tempo. Então já havia 6 dias andando a pé. E 200 reconheceram as suas limitações, reconheceram as suas fraquezas e falaram: Davi, nós não conseguimos mais. Aqui tá bom para mim, eu não posso mais seguir. Se eu seguir, eu vou atrapalhar vocês. Irmãos, aqueles 200 homens, eles pararam no meio do caminho. Não foi porque eles não queriam ir, porque tudo que eles mais queriam era continuar a caminhada, continuar a viagem e tentar encontrar suas famílias. Afinal, suas esposas, seus filhos haviam sido levados cativos. Mas aqueles 200 já não tinham mais força. E eles reconheceram as suas fraquezas. E eles falaram para Davi: Davi, perdoa-nos, mas nós não conseguimos passar daqui. Às vezes nós precisamos entender as nossas limitações, irmãos. Tem momentos que nós precisamos encontrar alguém de confiança e dizer para ele: ei, ore por mim, eu não estou aguentando mais. Ore por mim, eu preciso de ajuda. Eu estou muito cansado, eu estou muito fadigado. Eu preciso de alguém que me entenda, que me ajude, que me ajude a me levantar, porque eu estou cansado demais. Às vezes nós estamos em uma guerra, queridos, e nós precisamos entender que nessa guerra nós podemos a qualquer momento ser atingidos. A qualquer momento algum soldado pode ser atingido nessa guerra, atingido pelo desânimo, atingido pela fraqueza, atingido por alguma enfermidade, atingido por algum problema. E nós precisamos reconhecer isso e pedir ajuda. Aqueles homens, se eles tivessem seguido o caminho, eles iriam atrapalhar os outros 400, porque eles não iam ter forças para andar. Eles poderiam ser mortos porque estavam tão cansados que eles não iam conseguir guerrear. Mas ele entendeu a sua fraqueza e diz: ei, eu não estou parando, eu só preciso descansar. Não é que eu não queira ir, mas é que eu preciso de descanso. Queridos, entenda, às vezes nós precisamos abrir a nossa boca e falar com alguém aquilo que nós estamos sozinhos. As pessoas têm um ditado por aí que a panela de pressão, se você um dia não tirar a pressão, ela vai indo, até que explode. E tem muita gente que está assim, sofrendo sozinho, em tempo de explodir, porque ele não tem ninguém, ele não encontra um amigo para conversar, ele não encontra alguém para dizer: ei, olha para mim, olha por mim, eu estou passando por essa fase difícil, eu preciso de ajuda, eu preciso prosseguir. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: mesmo cansado, não pare. Mesmo cansado, pare um pouquinho, descanse. Mas você só não pode parar. Aqueles homens, eles falaram: nós estamos cansados, mas eu não vou parar de ser um soldado. Deixa suas cargas aqui e eu vou cuidar de tudo para vocês. Eu só não posso seguir por agora porque eu preciso descansar. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado e eu preciso que vocês me entendam isso. E Davi, naquele momento, ele fala para aqueles homens: olha, pode ficar aí. Ficam aí um pouquinho, descansem e nós seguiremos viagem. E a Bíblia vai dizer que quando Davi ele segue mais um pouco, ele encontra um homem caído no chão. E esse homem, ele estava doente, abandonado. Os amalequitas não sabiam do princípio que não se deixa soldado nenhum para trás. E Davi, quando ele viu aquele homem caído, ele não sabia se aquele homem era amalequita, como ele, que homem era aquele. Davi só sabia que existia um homem ali que estava precisando de ajuda. E Davi, naquele momento, ele dá coisas para aquele homem comer, ele cuida daquele homem.
E depois que aquele homem já havia se recobrado, né, um pouquinho melhorado, Davi começa a conversar com aquele homem, tentando entender quem era aquele homem. E aquele homem começa a dizer: olha, eu sou um servo dos amalequitas, e o meu Senhor me deixou aqui para morrer. Ontem, há 3 dias atrás, nós estávamos lá, saqueando todas as cidades, e eu tinha força, eu estava ativo, mas de uma hora para outra eu adoeci, e eu estou aqui agora, meu Senhor me deixou aqui para morrer. E Davi, naquele momento, ele começa a tratar daquele homem, ele começa a cuidar daquele homem, ele alimenta aquele homem, porque Davi entendia que o nosso general, ele não deixa nenhum soldado para trás. E Davi, naquele momento, ele começa a cuidar daquele homem, e aquele homem depois pega e leva Davi ao acampamento dos amalequitas, e lá Davi, ele luta, mas aqueles amalequitas, ele ganha aquela guerra, e ele volta com todos os despojos, né, mais aqueles 400 homens. E quando ele chega no ribeirão, no ribeiro aqui, que os 400 encontram os 200, eles começam a dizer assim: olha, nós não vamos dividir os nossos despojos com esses 200 que ficaram, porque eles deveriam nos acompanhar. Aí Davi diz: ei, quem ficou para trás entendeu que estava muito cansado e não podia seguir. Então vai ser dividido sim, vai ser dividido sim. Eles têm o mesmo valor que vocês. Não é porque eles ficaram parados que eles não são nossos soldados. Eles são soldados da mesma forma, e eles vão sim receber a recompensa que nós conseguimos ficar no acampamento dos amalequitas. O que Davi queria dizer para aqueles homens era: ei, não é porque eles ficaram que eles perderam o valor dele. Não é porque você foi atingido que você perdeu o seu valor. Mas eu fui atingido como? Ah, irmãos, Satanás tem tantas armas. Às vezes um desânimo, às vezes uma doença, às vezes um problema na família, uma queda. São tantos problemas, Mas Davi queria dizer: não foi porque você foi atingido que você perdeu o seu valor. Você tem o mesmo valor que você era quando estava ativo, quando você estava guerreando. Não é porque você está parado aqui que você perdeu o seu valor. Você continua sendo a mesma preciosidade para o Senhor. Lembra de Pedro? Pedro, ele traiu o Senhor Jesus por 3 vezes. E depois de 3 vezes ele ficou envergonhado, porque Jesus havia confiado nele. Mas ele estava abatido agora. Talvez ele podia gritar: um soldado foi abatido. Ele não tinha mais coragem de olhar para os rostos dos discípulos. Ele não tinha coragem nem de ver o próprio Jesus, porque ele se sentiu envergonhado por ter traído Jesus por 3 vezes. Mas é interessante que quando Jesus morre e ressuscita, quando as mulheres vão até o sepulcro para ver Jesus ali, e ali estava um anjo, e o anjo fala: olha só, vocês vão falar com os discípulos que Jesus ressuscitou, e vão falar em especial com Pedro, que Jesus também quer ver ele. Porque Jesus, irmãos, ele não rejeita ninguém só porque você errou, só porque você falhou. Jesus não despreza ninguém. E Jesus queria mostrar para Pedro que mesmo que ele errou, ele continuava sendo amado, ele continuava sendo querido, ele continuava sendo protegido pelo Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que depois, quando Jesus tem um encontro com Pedro, ele faz a mesma coisa. Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Era como se Jesus quisesse dizer para Pedro assim: olha, Pedro, eu sei o que você fez, eu sei o que aconteceu, eu sei que você foi atingido pelo medo, e o medo te fez ficar calado e não me confessar diante dos homens. Mas ainda assim, Pedro, eu continuo te amando, eu continuo cuidando de você, eu continuo te protegendo, eu quero você na minha equipe, eu não deixo você fora da minha equipe, Pedro.
dizendo ali para Pedro, não era: Pedro, não importa o que você fez, eu vi o que aconteceu, mas o meu amor por você continua do mesmo jeito, da mesma forma. E, irmãos, algumas coisas, em alguns momentos das guerras, nós sabemos que temos algumas perdas, né? Davi, quando ele volta lá dessa guerra com os amalequitas, ele trouxe de volta as suas mulheres, ele trouxe de volta os seus gados, os seus filhos, trouxe tudo de volta. Só que teve uma coisa: a cidade dele foi perdida, porque tudo pegou fogo, tudo foi colocado fogo. Então a cidade de Davi foi queimada. Só que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando aquela cidade foi queimada, Davi ali não ficou muito tempo, e ele precisou ir para Judá, para a cidade de Judá, e lá ele se tornou rei. Lá ele foi constituído rei. Algumas coisas não são perdas na nossa vida. Às vezes é Deus que está fazendo reboliço para que possamos aprender ou nos levar a algum lugar que Ele quer. Mas ainda as perdas diante de Deus, Deus sabe o que está fazendo. Então acredite, queridos. Eu não sei o que você está passando, se você foi atingido, se tem alguma ferida sua sangrando, se você está angustiado, passando por alguma coisa difícil, mas eu quero te dizer que você ainda está na palma da mão do Senhor, que Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele continua sendo seu general, Ele continua contando com você na equipe dele. Então não abaixe a cabeça, não ache que você está sozinho, porque o grande general ainda conta com você, Ele ainda acredita em você. E algumas coisas realmente fogem do nosso controle, como fugiu na vida de Davi. De uma hora para outra o mundo dele desabou. De uma hora para outra ele viu a sua vida destruída, suas mulheres sendo levadas. Mas ainda assim ele entendeu que há um propósito de Deus para tudo. Quando ele chegou cá, que ele viu a cidade dele queimada, talvez ele pensou: meu Deus, e agora? Por que o Senhor permitiu que minha cidade fosse queimada? E agora onde eu vou morar? O que eu vou fazer? E aí Jesus, imagino, dizia para ele assim: ei, enquanto você está reclamando porque a cidade que você está pegou fogo, eu estou preparando uma outra para te levantar rei. Deus sabe de tudo que acontece na sua vida, queridos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na nossa vida há um propósito da parte do Senhor. Tudo na nossa vida há um propósito da parte de Deus. O que nós não podemos é desistir. Você pode até estar cansado e dizer assim: eu preciso descansar um pouquinho. Você só não pode parar. Acredite, Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida. Há um amor de Deus muito grande por nós, queridos. Precisamos entender isso e se fortalecer no Senhor. Porque assim como Davi se fortaleceu no Senhor e recebeu a vitória, é Ele quem nos dará a vitória no tempo certo e na hora certa. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não vou me demorar muito. Talvez você nessa noite falou com Deus: Pai, eu me sinto assim, um soldado, mas em alguns momentos eu sinto que estou sendo atingido por algumas setas, pelo desânimo, pela frieza, pelas dores, pelos desconfortos da vida. Talvez você tenha falado com Deus: Pai, eu caí, eu pequei, eu não sou digno ou digna de estar na tua equipe de soldados. Mas essa noite o Senhor te fala que Ele continua te amando, que Ele continua contando com você, que Ele ainda acredita em você. Aleluia. Se você lembrar de algum soldado que foi ferido também, olhe por ele agora nesse momento. Diga: Senhor, visita soldado fulano que foi atingido e ajuda ele nessa guerra. Ajuda ele nessa guerra, Pai. Deus, nós queremos apresentar os teus filhos agora. Nós rogamos agora, Deus, pelas forças dos céus, Pai. Ah, Jesus, se tem alguém aqui que tem
pedido, Pai, que tem pedido misericórdia, porque diz, Senhor, eu não estou aguentando. Deus, eu não estou aguentando tantos processos, Pai. Há uma pressão tão grande que quer me fazer parar, uma depressão que quer tomar conta da minha mente. Eu não tenho alegria, Senhor, eu não vejo alegria em nada. O que eu quero é chorar, porque eu não tenho alegria de sorrir. Mas eu te peço nessa noite, Deus, que o Senhor envie recursos dos céus para a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Envia recursos agora dos céus, Pai, para a vida de cada um dos teus filhos. Nós te pedimos nessa noite que os céus intervenham em cada situação nessa noite. Que os céus intervenham nessa noite na situação dos teus filhos. Se tem alguém aqui, Deus, que tem sido abatido pela depressão, então nós repreendemos agora toda depressão em nome de Jesus. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Toda depressão. Ah, Deus. Se tem alguém aqui que foi abatido pela tristeza, Pai, manda alegria para esse coração agora, Senhor. Manda alegria para esse coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que foi abatido pelas enfermidades, Pai, e Satanás tem dito, agora eu paro ele, agora eu paro ela. Deus, manda reforços dos céus agora para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém aqui, Jesus, que foi abatido com desânimo espiritual, que foi abatido com a frieza espiritual, nós declaramos, venha reforço dos céus para essa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com reforço dos céus, em nome de Jesus. Aleluia. Que o reforço de Deus chegue para a tua vida. Que o reforço do Senhor chegue para a tua casa, em nome de Jesus. Você não sairá daqui abatido. Ao invés de gritar, oh, soldado abatido, você vai gritar, oh, soldado nessa noite se levantando para marchar, para marchar, para marchar. Oh, aleluia. Oh, há reforço vindo para a tua vida, minha amada. Há reforço vindo para a tua vida, em nome de Jesus. Há reforço vindo para a tua vida, em nome de Jesus. Que toda depressão, que toda tristeza, que toda angústia caia por terra hoje, em nome de Jesus. Deus ainda conta contigo na equipe dos soldados dele. Deus ainda conta contigo. Em nome de Jesus. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. E viva tudo aquilo que Deus tem projetado para a tua vida, em nome de Jesus. Pedro achou que para ele era o fim. Ah, Deus não me ama mais, eu errei. Deus não me ama mais, eu pequei. Deus não me ama mais porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele, o general, não deixa ninguém para trás. Ele não deixa ninguém para trás. Ele conta contigo. Oh, não, da mesma forma que ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas. Porque eu ainda continuo a te amar, eu continuo ainda a acreditar em você. Aleluia!
você diz, eu quero voltar hoje para o Senhor. Tem alguém? Se não tem, o Senhor te abençoe e te dê uma nova oportunidade de fazer parte desse batalhão dos céus, dessa equipe de soldados que está marchando para chegar na pátria amada, que é os céus que nos espera. Aleluia, glória a Deus. Deus está contando contigo. Dia 30, na outra quinta-feira, o BV Mulher. Convida a mulherada, eu costumo hoje, de quinta agora 8, e dia 2 a gente tem
social. Amém? O Ralf já pediu para acrescentar ali os cartões de visita que ele vai estar doando. Irmãos, oferte nesse dia com a tua profissão, com o que você trabalha. Você fala assim, poxa, como eu poderia colaborar? Irmãos que vai estar aqui fazendo cabelo, outro vai estar fazendo unha, outro vai estar ajudando juridicamente, logos, cartões de visita. Nós queremos sortear pelo menos uma cesta básica. Os alimentos que nós recolhemos aqui em Gold Princesa foi muito pouco. Nós não esquecendo de trazer. E a gente está na mesma a gente quer montar pelo menos uma cesta básica para no dia 2, a gente está sorteando também. A gente não sorteia no sábado, sorteando no domingo à noite. A gente dá aqui, pega os nomes de quem no sábado e sortear no culto no domingo à noite. A gente quer sortear junto, traz a linha para a gente inchar essa cesta, lá encher ela. Então a gente está sorteando aqui para pessoas descrentes, pessoas que ainda não servem a Deus. Tá bom? E a gente vai sonhando com Cristo, vai sonhando com os céus, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por sua abençoada. Oi? Sim, nós queremos algo pula-pula para o dia 2. Se você puder ajudar também com uma oferta, a gente vai precisar colocar um anúncio aí para poder divulgar também no bairro, né? Que vai estar evento. Se a gente tiver por aqui, ninguém está sabendo, não vai resolver nada. Tá bom? A gente vai precisar fazer uma divulgação também. Você pode trazer uma oferta especial para o dia 2. Pastor, minha profissão não dá para ajudar no dia 2, eu vou se aplicar também nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos sair daqui debaixo de bênção para a glória do Senhor. Vamos agradecer. Pai, obrigado. Obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Vai conosco nos nossos lares, nos guarda. Que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso coração, Pai. Abençoa a tua filha que trouxe essa palavra abençoada para nós. Que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre a vida dela também. Guarda esta casa, guarda o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo sejam todos nós hoje para todo sempre.